Levante as suas mãos para o alto, mais alto que você puder. Só quem já entende essa mensagem, entende o poder da cruz, entende que você está aqui, não por outra coisa, só pela cruz. Feche os dois olhos, pelo menos por 30 segundos. Glorifique a Jesus pelo sacrifício vicário. Vai, aumenta o volume, diga glória a Deus. Há poder na alabas, tereve no keui, oremanchurimicandaraga. A cruz revela o amor, a cruz revela a traição, a cruz revela a compaixão. Há poder na cruz do Calvário. Os primeiros 8 séculos da igreja, porque o primeiro papado vem no ano 609 com Bonifácio III, mas os primeiros 8 séculos da igreja, principalmente os primeiros 6, e acrescentando mais 2 séculos, se preservava a cruz vazia nos templos. Se você for aos Estados Unidos, à Inglaterra, ao berço calvinista que fica em Genebra, João Calvino, você vai perceber que as igrejas batistas, metodistas e presbiterianas obrigatoriamente têm a decoração de uma cruz vazia atrás do palestrante, daquele que vai fazer a homilia. E aquilo não é só um cunho decorativo, aquilo é uma pregação andragógica e pedagógica. Porque a maior pregação não é aquela que escutamos, é aquela que vemos. Não foi Jesus que disse: é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todos vejam? A verdade da pregação não é aquela que a gente escuta um monte de gente, verborreia, grita bem alto, verborreia. É a síndrome de pessoa que fala demais. Então Jesus está dizendo: tudo que você vê, você absorve mais. Pergunta por quê? Pergunta por quê? Uma criança que estuda no ensino fundamental inicial, ela só consegue contar até 10. Porque a dinâmica pedagógica da professora com a criança facilita ela contar aquilo que ela vê nas mãos. E o que ela tem na mão são 10 dedos. Então por isso que ela tem a facilidade. Até o 3º ano, 3ª série, ela continua fazendo contas baseado na mão. Você tem 10, tira 4. Está facilitado na mão dela. Então a pregação que você mais olha é a pregação que é mais edificante. Pergunta por quê de novo? Porque a verdadeira pregação é o testemunho de vida, é o caráter que você tem. Porque não adianta falar uma coisa e viver outra. Aí Jesus está crucificado. Ele é crucificado entre 2 malfeitores. Vocês lembram disso? Eu acho que a primeira vez que eu vim pregar aqui eu disse isso. Jesus não é colocado ao canto, nem do direito nem esquerdo. Jesus é colocado no... Por quê? Por quê? Hã? Vem cá você. Vem cá. Eu vou explicar para você por quê. Vem cá. Me ajudar, vem cá. Fica aqui do meu lado. Você fica aqui do meu lado. Abre os braços. Cara de crucificado. Continua aí, quando cansar, continua. Havia um malfeitor à direita e outro à esquerda, sim ou não? E Jesus foi crucificado aonde? Uma à esquerda. Depois que eu explicar isso aqui, você não falar nada, não sei nem o que eu faço mais. Uma à esquerda. Quem são os malfeitores? Qual o nome deles? Isso é comentário judaico, cântico. Mas pergunta para mim, quais são os nomes deles? Pergunta. Adson. Pergunta para mim qual é o nome deles? Ivan, Alex. Porque o único santo está no meio. E o santo está unindo 2 profanos. Segura.
Qual é a finalidade da cruz? Não é unir. E olha onde ele está. Mas a diferença é que ele está crucificado e ele é santo. Então ele está ligado no trono e está dizendo: o que estava dividido, o que estava dividido, eu estou unido. Grita bem alto assim: há poder na cruz. Mais alto: há poder na cruz. Grita bem alto: verdadeiro evangelho é a cruz vazia. Olha para mim. Aonde Jesus está crucificado? Pergunta por quê? Fala sério, por quê? João vai dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo se fez e habitou onde? Na terceira para a quinta série você começa a noção básica da importância do verbo. Mas lá na sexta série que você vai entender o que é verbo, o que é hiato, de tom, todas essas coisas que dá uma vontade de enlouquecer. Aí você vai aprender a importância do verbo. E o verbo é assim, ó. Por mais que a frase seja boa, se ela não tiver verbo, ela fica sem pé, fica sem sentido. Entenderam nada? Por que ele tem que ser crucificado entre Adson e Ivan? Por que ele tem que ser crucificado entre Adson e Ney? Porque se dependesse de nós dois, nós brigaríamos. Porque a nossa frase parece ser bonita, mas não tem pé, não tem cabeça. Mas lá vem Jesus. E ele diz bem assim: eu vou ficar no meio, porque no meio de vocês, vocês não brigam, vocês não discutem. Eu uno vocês pelo poder da cruz. Obrigado. Sabe por que hoje a gente perdeu a essência do evangelho? Pergunta para mim, por quê? É muito evangelho com tanta coisa e com tão pouca cruz. 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 Um dia um grande pregador norte-americano dirigiu uma igreja tradicional que sua decoração era uma cruz vazia atrás dele. Tinha uma boa oratória, um mestre de teologia. As pessoas se sentavam para ouvir o seu sermão, da forma que ele colocava bem as palavras, tão polida que era. Quando acabava o sermão, as pessoas ficavam atônitas, dizendo: eu nunca vi ninguém com tanta sabedoria humana, teológica e divina para falar isso. Um dia esse pastor recebe um amigo, pastor que estava fazendo missão na África. Ao contrário dele, ele tinha quase 2 metros de altura. Esse pastor amigo, 1,55 m. Esse pastor quase nanico, quase anão, pega o microfone e depois de 10 minutos de pregação, sem muita exegese homilética, sem muita polia na teologia, mas com muita essência, Deus começa a batizar as crianças com o Espírito Santo. Aleijado começa a levantar. Uma unção é derramada sobre a igreja de poder. O pastor pega o microfone da igreja e disse: irmão, há muito tempo eu não via isso. Quando acaba o culto, um jovem procura o pastor da igreja e disse: pastor, eu vi uma coisa diferente que em nenhum momento eu vi na pregação do Senhor. Eu disse: o que? A unção? Não, a cruz. Porque quando o Senhor prega, o Senhor é tão grande fisicamente que o Senhor esconde a cruz atrás do Senhor. E tudo isso que aconteceu não foi o pregador, nem a unção do pregador. É que enquanto ele pregava, a gente olhava para a cruz e via que ela estava vazia, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia ressuscitado, que Jesus havia ressuscitado. Não é mérito humano, é a cruz vazia. Grita bem alto: cabeção. Mais alto: cabeção. É a cruz vazia. Não é mérito. Jesus está crucificado, quantos malfeitores? Mas aí eu termino o sermão. Eu posso estar perto de Jesus, mas aproveitando as oportunidades que Ele me concede.
Um dos malfeitores crucificado na mesma condição que Jesus olha para ele e diz assim: crucificado, se o Senhor é quem diz que é, desce daí, tira-nos também. O texto diz que Jesus não esboça nenhuma palavra, nenhuma reação. Porém, o outro malfeitor, na mesma condição que ele consegue ver coisas que o outro não viu. Então você pode estar perto de Jesus, mas olhando para ele diferente. Você pode estar perto de Jesus, mas com uma visão míope, embaçado de Jesus ou do Calvário. Ao outro diz assim: cala tua boca, porque nós estamos aqui porque pecamos e erramos, mas esse aqui é um santo homem de Deus. Ele é um santo homem de Deus. Eu posso estar perto dele, mas enxergando aquilo que não é para enxergar. Você de azul, blusa de frio, fica em pé. Dá um pulo aí. Dá um glória. Senta. A cruz é loucura. Porque o texto diz que Jesus, o centurião só deu glória a Deus quando Jesus havia dito tetelestai. A gente precisa dar glória a Deus antes de tudo isso acontecer. Eu não preciso ver para crer, eu já creio antes de ver. Capítulo 23, verso 42, eu tenho 10 minutos e termino esse sermão. Capítulo 23, verso 42, o malfeitor, o segundo, que consegue ver o que o outro não vê, porque às vezes eu estou perto de Jesus, mas não consigo ver o que o outro crente vê. Sabe o tipo da coisa? Você vem no culto, e alguém diz assim: rapaz, que mensagem, que culto, que louvor, que mistério, que coisa. O outro diz: não está no mesmo culto? Por quê? Ele foi uma miséria, rapaz. Pregador ruim, louvor ruim, igreja ruim. Tinha só um pinguim marchando no meio da igreja. Entenderam nada? Você pode estar no mesmo ambiente com uma visão diferente que a minha. Vou falar de novo. Você pode estar no mesmo ambiente com a visão diferenciada da minha. Enquanto você vê desgraça, eu vejo a graça. Enquanto você vê a porta fechada, eu vejo já ela aberta, eu entrando. Enquanto você está na terra, eu já estou no céu, Anderson. Tudo depende de como você vê a tua ótica. Como é que esse camarada, eles estão vendo a mesma pessoa, crucificado, ensanguentado, uma coroa de espinho e em cima. Ambos estão vendo a mesma coisa, de forma diferente. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o evangelho é condição do que você vê. Porque o que você vê, você se relaciona. Ele vê 3 coisas de Jesus. Querem ver na Bíblia? Não? Olha para o texto. Capítulo 23, verso 42. Ele diz assim: Senhor. E disse o malfeitor a Jesus: Senhor. Senhor aqui não está letra minúscula. É maiúscula. É Iavé. Senhor aqui é Iavé. Iavé é dono, proprietário. Este homem está conseguindo ver a coisa que o outro não viu. Enquanto o outro diz: se tu és, ele já diz: tu é. Enquanto o outro diz: será, o outro diz: vai. Ver Cristo como Senhor é entender a essência divina. Pergunta por quê? Paulo diz em Filipenses 4,19: o meu Deus, vírgula, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades, vírgula, em Cristo Jesus. A gente usa esse texto muito triunfalista. Vamos rever o contexto dele. Paulo começa dizendo assim, ó: o meu Deus. Ele não começa dizendo: ele vai suprir, ele vai abrir, depois ele é meu Deus. Ele diz: ele é meu Deus antes de suprir, antes de abrir, antes de curar, antes de realizar. Entenderam nada? Vou continuar falando. Ele não é meu Deus porque me curou do câncer, me curou da AIDS. Ele é o meu Deus antes de ter me curado. Esse malfeitor está dizendo na cruz: ele é Yahvé, ele é Deus antes de me tirar da cruz. Ele é Deus antes de me salvar. Eu encontrei o dono da minha alma. Eu encontrei o dono da minha vida. Aquele que habita
no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, direi, Ele é o meu. É isso que esse homem está vendo. Ele não está vendo o primeiro benefício, ele está vendo quem Ele é. Ele é Deus, Senhor, dono de tudo. A pergunta para mim e para você essa noite é: em meio às calamidades, como é que você olha para Deus? Como é que você olha para Jesus? Como um cifrão de dinheiro? Como uma cruz vermelha que pode te dar cura? Como um coração que pode salvar o teu casamento? Ele faz tudo isso. Ele é especialista. Mas antes de tudo isso, Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Tem que ser. Tem que ser. Bate pelo menos em 3 mãos assim: você tem um Deus, cabeção. Pastor, eu não entendi ainda, vou te explicar melhor. José não caiu com a mulher de Potifar, não era porque ele era super crente, é porque ele tinha um Deus, ele sabia o Deus que ele servia. Você sabe por que Davi derrotou o gigante? Não é porque ele era bom de funda, é porque ele tinha um Deus, é porque ele tinha um Deus. Então antes da vitória eu preciso ter Ele na minha vida. Sabe a expressão de Ruth, a Moabita, a Noemi, moradora de Belém de Judá, depois de 10 anos, quando Noemi está voltando, que Deus visita Belém de Judá, Orfa volta para Moabe, e Ruth usa uma expressão que para mim é a mais contundente de todas. Ela diz assim: eu tomei uma decisão. Qual é? O teu povo é o meu povo. Tua nação é a minha nação. Mas o mais importante, sabe qual é, Noemi? O que? O teu Deus é o meu Deus. O teu Deus é o meu Deus. Minha pergunta está aí. Temos tudo, mas esquecemos de ter o nosso Deus. Uma criança, quando cresce, o rito judaico, o pai ensina ele a orar o chamar. Chamar Israel, Adonai Elohim. Ouve, ó Israel, vocês só têm um único Deus e a Ele deve ser adorado. Quando Paulo reproduz dizendo: um dia, diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é Deus. Segunda coisa que esse homem vê em Jesus e na cruz, pergunte o quê? Ele diz: Senhor, vírgula, lembra de mim. Sabe que esse homem está vendo em Jesus? Que ele viveu a vida toda dele confiando em pessoas, para que pessoas lembrassem dele, e haviam se esquecido sempre. Mas ele encontra alguém que é Deus, que nunca se esquece, entenderam nada? Porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porquanto ele não diria alguma coisa e não cumpriria, sabe por quê? Porque ele é teu Deus, ele é o teu Deus. Oi, irmão, o copeiro, o padeiro pode se esquecer de José, mas Deus não se esqueceu de José. O pai e a mãe pode até se esquecer de você, mas o Deus Todo-Poderoso não se esquece. Se você abrir em 1 Samuel capítulo 1, verso 12 a 18, vai estar escrito assim: e o Senhor se lembrou de Ana. Ele tem boa memória, rapaz. O último capítulo de Malaquias, os últimos versos, vai dizer bem assim: e existe no memorial de Deus um livro das memórias. Vou falar de novo para você entender. Se por acaso, que não acontece, ele se esquecer de você, ele abre o livro e diz bem assim: eu vou abençoar Joaquina, porque eu anotei e não posso me esquecer de abençoá-la. 3. Lembra-te, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu. Quem é o rei do rock? Quem? Crente ou espada? Quem? O rei do futebol?
Quem? Fala isso na Argentina pra você ver. Quem é o rei do rock? Elvis Presley? Não é não? O rei do pop? Michael Jackson. O rei do brega? Pastor, eu tenho tantos. E o rei do romantismo? Quem? Você vê que as irmãs chegam e falam, Roberto Carlos. São tantas emoções. Esse homem não fala para Jesus que ele é rei. Porque rei tem. Mostra para mim o reino de Elvis Presley. Mostra para mim o reino de Pelé. Mostra para mim o reino de Michael Jackson. Me leva, por favor, onde fica o reino do Roberto Carlos. Porque ser rei é fácil. O difícil é ter reino. Este homem já estava cansado da vida que ele vivia. Disse assim: eu não quero que o Senhor me tire daqui. Eu não quero que o Senhor abra mão de mim. Sabe por quê? Porque eu quero ir aonde o Senhor vai. Eu quero morar onde o Senhor vai morar. Eu quero viver no teu reino. Olhe para mim e eu termino. O que é a cruz para você? O que te motiva? O que representa? Para que serve? Que mensagem passa? Nós somos os pregadores da cruz. Vazia, não ocupada. Fique em pé. Feche o corredor, pegue na mão desse irmão. Abraão, canta um louvor, Abraão. Se puder cantar um louvor de cruz, eu agradeço. Feche o corredor. Feche o corredor, pega na mão dele. Ó o tanto de cruz. Ó o tanto de cruz. Jesus um dia disse assim: eu